Emanuel Corrado observava a cidade lá embaixo através do vidro blindado de seu escritório. As luzes de São Paulo piscando como vagalumes aprisionados em concreto. 52 anos. Bilionário. Viúvo havia 3 anos. Seu império de construtoras erguia arranha-céus por todo o país, mas nenhum deles alcançava essa altura da solidão que habitava seu peito. Eram 7 da noite quando ele atravessou as portas de mogno de sua cobertura no Jardim Europa. O som de suas solas italianas ecoava no mármore importado. Tudo ali respirava luxo e vazio. Tudo ali custara milhões e não valia nada. Ele afrouxou a gravata Hermès, os ombros pesados não pelo dia de reuniões, mas pela ausência que o esperava em cada cômodo. Helena se fora. Câncer. Rápido demais para que o dinheiro significasse algo. Ele comprara os melhores médicos do mundo, voara para clínicas na Suíça, nos Estados Unidos. Nada. O dinheiro que movia montanhas não conseguira mover uma única célula do lugar. E agora, 3 anos depois, Emanuel Corrado continuava vivendo como um fantasma em seu próprio mausoléu de luxo. Foi então que ele ouviu um riso, agudo, cristalino, infantil. Emanuel parou no corredor, franzindo o senho. Ninguém deveria estar ali. Ele morava sozinho. A governanta vinha apenas durante o dia, assim como a cozinheira. À noite, o apartamento de 700 metros quadrados era dele e de suas memórias. Mas o riso continuava, vindo da sala de estar. Ele caminhou lentamente, o coração acelerando por razões que não compreendia. Quando virou a esquina e entrou na ampla sala, com seu pé direito duplo e lustre de cristal austríaco, o tempo parou. Uma menina, pequena, talvez 4 anos, cabelos castanhos encaracolados presos em 2 trancinhas tortas, vestida com um macaquinho rosa desbotado e sandálias de borracha. Ela estava agachada no tapete persa de 300 mil reais, brincando com 3 carrinhos de plástico surrados, fazendo sons de motor com a boca. E ao lado dela, de joelhos no chão, tentando discretamente recolher migalhas de biscoito que haviam caído no tapete, estava uma mulher. Simone. Emanuel a reconheceu. A diarista nova. Fora contratada pela governanta 2 semanas atrás para ajudar com a faxina pesada às terças e quintas. Ele a vira apenas de relance. Sempre de cabeça baixa, sempre apressada. Magra, jovem demais para o cansaço que carregava nos olhos. Não devia ter mais que 25 anos. Agora ela estava ali, congelada de joelhos, com as mãos cheias de migalhas e o rosto branco de pânico. Senhor Corrado, eu posso explicar. A voz dela saiu trêmula, desesperada. A senhora Marta disse que o senhor só voltaria depois das 9. E eu não tinha com quem deixar a Sarinha. Minha mãe está internada e a vizinha viajou. E eu pensei, mas Emanuel não estava ouvindo as palavras dela, porque a menina tinha levantado a cabeça. E ao vê-lo, o rostinho redondo se iluminou como se o sol tivesse nascido dentro da sala escura. Paizinho. O grito foi tão alto, tão cheio de alegria pura e inocente, que ecoou pelas paredes de gesso rebaixado. A pequena Sarinha saltou de onde estava e correu. Correu com as perninhas bambas de criança, os bracinhos abertos, o sorriso enorme ocupando todo o rosto. Emanuel nem teve tempo de processar. A menina se jogou contra suas pernas, abraçando-o com força desproporcional ao tamanho minúsculo, enterrando o rosto na calça social de 3 mil reais. Paizinho chegou! Paizinho chegou! Ela cantarolava, pulando, apertando-o como se ele fosse a pessoa mais importante do universo. Algo quebrou dentro do peito de Emanuel Corrado. Algo que estava rachado havia 3 anos. Ele ficou ali, paralisado, as mãos suspensas no ar, sem saber onde colocar, sem saber o que fazer. Ninguém o abraçava assim desde que Helena morrera. Ninguém o chamava de nada além de Senhor Corrado ou Doutor. Ninguém o olhava com aquela alegria sem cálculo, sem interesse, sem medo. Sarinha não! Simone havia se levantado num salto, o pânico total no rosto. Solta o moço, filha! Solta agora! Ela correu até eles, tentando puxar a menina, mas Sarinha se agarrava com mais força. Não!
É meu paizinho! A criança protestou e então olhou para cima, direto nos olhos de Emanuel, com aqueles olhinhos castanhos enormes e brilhantes. Você é meu paizinho, né? Você é grande e bonito igual meu papai do céu. O silêncio que caiu foi ensurdecedor. Simone estava à beira das lágrimas. Senhor Corrado, me perdoa, por favor, ela não entende. Ela é muito pequena. As palavras saíam atropeladas, enquanto ela finalmente conseguia descolar a filha dele. Nós vamos embora agora. Eu nunca mais faço isso. Eu preciso desse emprego. Por favor, não me demite. Quantos anos ela tem? A voz de Emanuel saiu rouca, estranha até para ele mesmo. Simone piscou, surpresa pela pergunta. Q4. Fez 4 em março. E o pai? A pergunta saiu antes que ele pudesse filtrar. Simone abaixou os olhos, abraçando Sarinha contra si. Morreu. Acidente de moto, quando eu estava grávida de 6 meses. Ela engoliu seco. Sarinha nunca conheceu o pai, só viu foto. Por isso ela às vezes confunde homens altos, de terno. Ela acha que... A voz falhou. Emanuel olhou para a menina, que agora observava tudo com aqueles olhos imensos, sem entender por que a mamãe estava chorando, por que o paizinho não falava nada. E então ele fez algo que surpreendeu até a si mesmo. Ajoelhou-se, desceu até ficar na altura da criança, os joelhos no tapete persa, o terno de 15 mil reais amassando, e ficou ali, olho no olho com Sarinha. Oi, ele disse suave. O rostinho dela se abriu num sorriso. Oi, paizinho. Sarinha? Simone tentou interromper, mas Emanuel ergueu uma mão pedindo silêncio. Como você se chama? Ele perguntou à menina. Sara, mas todo mundo me chama de Sarinha porque eu sou pequenininha. Ela abriu os braços para demonstrar o quão pequena era. E riu daquele jeito que só crianças riem, sem reservas, sem medo. E você? Emanuel. Emano... Ela tentou, a língua enroscando. É difícil. Pode me chamar de Manu. Ele ouviu sua própria voz dizer. E era como se outra pessoa estivesse falando. Helena o chamava assim, só ela. Mas a palavra saiu naturalmente. Manu! Sarinha bateu palminhas. Oi, Manu. Você mora aqui? Moro. Que legal, é grandão, né? Ela olhou em volta, maravilhada. Parece castelo. Você é príncipe. Pela primeira vez em 3 anos, Emanuel Corrado sentiu os lábios se curvarem. Não um sorriso completo, mas o embrião de um. Não, só um homem que mora num lugar grande demais. Sozinho? Sarinha inclinou a cabeça. E havia tanta empatia naquele gesto infantil que Emanuel sentiu a garganta apertar. Sozinho. Que triste. A menina franziu o senho, genuinamente preocupada. Você não tem ninguém para brincar? E ali, ajoelhado no tapete de 300 mil reais, Emanuel Corrado, bilionário, dono de um império, homem que comandava milhares de funcionários e movia milhões por dia, sentiu os olhos arderem. Não, ele respondeu honesto pela primeira vez em anos. Não tenho. Sarinha pensou por um momento, balançando nas pontinhas dos pés. Então, com a determinação absoluta das crianças, ela decidiu. Então eu vou ser sua amiga. Amigo não deixa amigo sozinho, minha mãe disse. E sem pedir permissão, ela se jogou novamente em seus braços. Desta vez, Emanuel não ficou com as mãos no ar. Desta vez, ele abraçou de volta. Os braços grandes, calejados por academias e golfe, envolveram o corpinho minúsculo. Ele sentiu o calor dela, o cheiro de shampoo barato, de biscoito, de infância. Sentiu o coração pequenininho batendo contra seu peito. E chorou. Não soluços, não escândalo. Apenas lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto de homem que não chorava desde o funeral. Simone assistia tudo com a mão na boca, sem saber se deveria intervir, sem saber se aquilo era real. Quando Emanuel finalmente soltou a menina, ele limpou o rosto rapidamente, tentando recuperar a compostura. Você tem fome, Sarinha? Ele perguntou, a voz ainda instável. Tenho, ela respondeu animada. Mas a mamãe só trouxe bolacha.
Ela disse que não pode pegar comida da casa dos outros porque é feio. Emanuel olhou para Simone, que estava vermelha de vergonha, olhando para o chão. A senhora Marta está aqui? Ele perguntou, se referindo à governanta. Não, senhor. Ela vai embora às 5. Simone murmurou. Ótimo. Emanuel se levantou, estendendo a mão para Sarinha. Vem comigo. A menina pegou na mão dele sem hesitar, confiante, feliz. Aonde vamos? Para ser a cozinha. Vamos ver o que tem para o jantar. Jantar! Sarinha pulou. Manu, você sabe cozinhar? Não. Ele olhou para Simone, que continuava paralisada. Mas sua mãe sabe? Simone piscou, confusa. E eu... Sei, senhor, mas... Então você vai nos fazer o jantar. Não era uma ordem. Era quase um pedido. E depois vamos comer juntos. Os 3. O silêncio que caiu foi diferente. Não era mais de medo ou constrangimento. Era de incredulidade. Senhor Corrado? Simone começou, a voz trêmula. O senhor não precisa? Eu sei que não preciso. Emanuel a olhou nos olhos pela primeira vez de verdade. E viu. Viu o cansaço, a luta, o peso. Viu uma viúva de 20 e poucos anos criando uma filha sozinha, trabalhando como diarista, carregando o mundo nos ombros finos. Mas eu quero. Sarinha puxou a mão dele. Vamos, Manu. Minha barriga tá fazendo barulho. E fez sons de ronco exagerados, rindo. E assim, pela primeira vez em 3 anos, Emanuel Corrado caminhou pela própria casa, sem sentir que estava num túmulo. Ele tinha uma criança segurando sua mão. E pela primeira vez em 3 anos, aquela casa enorme não parecia tão vazia. A cozinha da cobertura era um sonho gourmet. Ilha central de mármore Calacata. Eletrodomésticos Sub-Zero e Wolf. Adega climatizada para 200 garrafas. Tudo de última geração, tudo caríssimo, tudo praticamente intocado. Emanuel comia fora ou pedia delivery. A cozinha era apenas para fotos na revista de arquitetura. Mas agora Simone estava ali, de olhos arregalados, tentando processar onde pisar. Senhor Corrado, eu não sei mexer nessas coisas. Ela apontou para o fogão profissional de 6 bocas que parecia saído de um restaurante estrelado. É só um fogão. Emanuel respondeu, e pela primeira vez em anos se deu conta do absurdo que era ter aquilo tudo e nunca usar. Acende igual qualquer outro. Sarinha já havia escalado um dos bancos altos da ilha e estava de bruços no mármore, observando tudo com fascínio. Que cozinha bonita! Parece da TV. Simone abriu a geladeira imensa e quase deu um passo para trás. Estava praticamente vazia. Algumas garrafas de água importada, um pote de azeitonas gregas, queijos finos ainda embalados, uma bandeja de frios que a governanta deixava preparada. Nada que se transformasse numa refeição de verdade. Não tem comida de verdade aqui, senhor. Ela disse constrangida. Emanuel olhou dentro da geladeira como se a visse pela primeira vez. O que seria comida de verdade? Simone piscou. Arroz, feijão, um frango, legumes, essas coisas. Ele nunca havia pensado nisso. Para ele, comida vinha em embalagens de restaurantes caros ou em jantares de negócios. A ideia de arroz e feijão cozinhando em sua cozinha era estranha. E ao mesmo tempo, de alguma forma, reconfortante. O mercado do prédio ainda está aberto, ele disse pegando o celular. Vou pedir para trazerem. Senhor, não precisa gastar com... Simone. Ele falou o nome dela pela primeira vez, e ela se calou. Por favor, deixa eu fazer isso. Havia algo no tom dele. Não era ordem de patrão. Era quase uma súplica. Como se ele precisasse daquilo tanto quanto elas. Ela assentiu, quieta. 10 minutos depois, o porteiro entregou sacolas de compras. Arroz, feijão, frango, tomates, cebola, alho, batatas, cenouras. Coisas simples que Emanuel não via em sua casa havia anos. Simone arregaçou as mangas da blusa surrada e foi para o fogão. Emanuel ficou observando, sem saber o que fazer com as mãos. Quer ajudar? Ela perguntou tímida. Eu não sei cozinhar. Eu ensino. E assim começou a cena mais surreal da vida de Emanuel Corrado. Ele,
de mangas de camisa social arregaçadas, descascando batatas sob a instrução paciente de sua diarista. Sarinha sentada na ilha, balançando as perninhas, cantarolando músicas infantis desafinadas e dando palpites sobre como a comida deveria ficar bem gostosa. Assim, senhor, em tirinhas. Simone mostrava como cortar a batata. Não precisa ficar perfeito. As mãos dele, acostumadas a assinar contratos milionários, tremiam com a faca de cozinha. Ele cortou o dedo no terceiro pedaço. Ai! Manu machucou! Sarinha gritou preocupada. Simone largou o que estava fazendo e correu até ele. Deixa eu ver. Ela pegou a mão dele sem pensar, virando para examinar o corte. Era superficial, mas sangrava. Tem band-aid? No banheiro da suíte. Vou buscar. Eu vou, ele disse, mas ela já estava indo, deixando-o sozinho com Sarinha. A menina o olhava com aqueles olhos enormes, a preocupação estampada no rosto pequeno. Dói muito? Não, ele mentiu. Minha mãe sempre assopra quando eu me machuco. Quer que eu assopre? Antes que ele pudesse responder, a menina já havia pegado a mão dele e assoprado no dedo com toda a força de seus pulmõezinhos. Pronto, agora Sara mais rápido. Emanuel olhou para aquela criaturinha tão pequena, tão cheia de certeza de que seu sopro tinha poderes mágicos. E algo dentro dele, algo que estava petrificado havia tanto tempo, começou a derreter. Obrigado, Sarinha. De nada, Manu. Ela sorriu. E era o sorriso mais puro que ele já vira. Você é meu amigo, né? Amigo cuida de amigo. Quando Simone voltou com o band-aid, encontrou Emanuel sentado no banco ao lado de Sarinha. E a menina estava mostrando a ele como fazer careta de monstro. Assim, ó. Ela puxava o nariz para cima e mostrava a língua. Esse é o monstro do riso. E Emanuel Corrado, bilionário sisudo, estava tentando imitar. Simone parou na porta. A mão com o band-aid suspensa no ar, só observando. Seu patrão, aquele homem que ela via apenas de relance, sempre sério, sempre distante, estava fazendo caretas com sua filha e rindo. Um riso baixo, enferrujado, como se tivesse esquecido o caminho, mas ainda assim um riso. Ela sentiu os olhos arderem e precisou virar o rosto. Achei o band-aid, ela anunciou, a voz um pouco trêmula. Emanuel estendeu o dedo e deixou que ela colocasse o curativo. As mãos dela eram pequenas, calejadas, trêmulas, mãos de quem trabalhava duro, mãos honestas. Obrigado, ele disse. Não foi nada, senhor. Emanuel. Ele a olhou nos olhos. Pode me chamar de Emanuel. Ou Manu, como a Sarinha. Simone ficou vermelha. Eu não posso. O senhor é meu patrão. Hoje à noite não. Ele olhou em volta para a da cozinha, para a da menina, para aquela cena doméstica impossível. Hoje à noite somos só 3 pessoas fazendo o jantar. Ela não soube o que dizer. Então apenas assentiu e voltou para o fogão. O jantar ficou pronto meia hora depois. Arroz soltinho, feijão temperado, frango grelhado com ervas que Simone encontrou no armário de especiarias intocado e batatas douradas. Onde vamos comer? Simone perguntou, olhando para as salas para a sala de jantar formal com sua mesa de jacarandá para 12 pessoas. Ali, Emanuel apontou para essa mesinha de café da varanda gourmet, que nunca havia sido usada. Eles se acomodaram. Sarinha numa cadeira alta que Simone improvisou com almofadas, Emanuel numa ponta, Simone na outra, tímida, ainda sem acreditar que estava jantando com seu patrão. A primeira garfada de Emanuel foi uma revelação. Não porque a comida fosse sofisticada. Era simples, caseira. Mas tinha algo ali que os restaurantes estrelados Michelin não tinham. Tinha vida. Está uma delícia, ele disse, e não era educação. Era verdade. Simone sorriu, ainda sem graça. É simples? É perfeito. Sarinha comia com as mãos, pegando pedaços de frango e rindo quando eles escapavam. Ela contava histórias sem sentido sobre uma formiga que ela viu no parque e sobre como o céu era bonito. Falava sem parar, daquele jeito que crianças falam, pulando de assunto em assunto sem lógica nenhuma. E Emanuel ouvia tudo, cada palavra,
como se fosse a coisa mais importante do mundo. E aí a formiga entrou no buraco, e eu pensei que ela ia se perder. Mas a mamãe disse que a formiga sabe o caminho de casa porque... Sarinha olhou para a mãe. Por que mesmo, mamãe? Porque elas seguem o cheirinho. Simone respondeu, limpando o rosto da filha com um guardanapo. Isso, o cheirinho. Sarinha virou para Emanuel. Você sabe voltar para casa pelo cheirinho, Manu? Ele pensou na pergunta. Na cobertura enorme e vazia que não tinha cheiro nenhum além de produtos de limpeza e ar-condicionado. Não, ele respondeu honesto. Acho que eu esqueci o caminho. Sarinha ficou séria, do jeito que crianças ficam quando estão pensando em algo muito importante. Então você precisa de alguém para te ensinar de novo. E quem vai me ensinar? A menina sorriu, mostrando os dentinhos pequenos. Eu. Emanuel sentiu aquilo de novo. Aquela rachadura no peito se abrindo mais. Você me ensinaria? Claro! Amigos ensinam amigos. Ela bateu palminha. E eu e você somos amigos, né? Somos, ele confirmou. E percebeu que era a primeira vez em anos que se sentia realmente amigo de alguém. Simone observava tudo com um aperto no coração. Ela sabia que aquilo não podia durar. Sabia que no dia seguinte, ela voltaria a ser apenas a diarista e ele voltaria a ser o patrão distante. Aquela noite era uma bolha, uma fantasia, um erro que ela havia cometido ao trazer Sarinha para o trabalho. Mas enquanto durava, era bonito. Quando terminaram de comer, Sarinha bocejou, esfregando os olhinhos. Tô com sono. Então vamos embora, amor. Simone se levantou rápido, recolhendo os pratos. Já passou da hora. Não! Sarinha protestou. Quero ficar mais um pouquinho com o Manu. Sarinha, o moço. O senhor Corrado está cansado. Não estou, Emanuel disse. E era verdade. Pela primeira vez em anos, não estava cansado. Estava leve. Você pode ficar mais um pouco. Emanuel ouviu sua própria voz dizer. Se quiser. Simone olhou para ele, incerta. Senhor Corrado, eu não quero abusar. Você não está abusando. Ele se levantou, começando a recolher os pratos também. Eu é que... Hesitou, procurando as palavras certas. Eu é que não quero que vocês vão ainda. A confissão saiu baixa, quase envergonhada. Como se ele, o bilionário, o dono daquele império de luxo, estivesse pedindo por algo que não podia comprar. Companhia. Simone sentiu o coração apertar. Havia tanta solidão naquele homem. Ela via agora. Via na forma como ele olhava para Sarinha, como se a menina fosse uma luz em meio à escuridão. Via na forma como ele se movia pela própria casa, como um estranho em território desconhecido. Sarinha, ela chamou a filha, suave. Quer mostrar seus desenhos para o senhor, para o Manu. Os olhinhos da menina se iluminaram. Posso? Claro! Emanuel respondeu antes mesmo que Simone terminasse de perguntar. Sarinha pulou da cadeira e correu até a mochila surrada que estava perto da porta. Voltou com um caderno de desenhos barato, daqueles de R$10, com as páginas já amassadas e rasgadas nas pontas. Olha, ela abriu na primeira página, mostrando rabiscos em lápis de cor. Essa é minha casa. Emanuel olhou. Não era uma casa. Era um quadrado torto com um triângulo em cima e uma porta retangular. Mas Sarinha apontava com orgulho. Aqui é onde eu durmo com a mamãe. E aqui é a cozinha. E aqui? Ela apontou para um círculo amarelo enorme. É o sol. Porque o sol sempre fica olhando a gente. É muito bonito, Emanuel disse. E não estava mentindo. Havia algo naquele desenho tosco que os quadros de R$50 mil pendurados em sua sala não tinham. Havia amor. E esse aqui, Sarinha virou a página, é o meu papai do céu. O silêncio ficou denso. Era um desenho de um homem, ou tentativa de. Palitos representando braços e pernas, um círculo para a cabeça, 2 pontos para os olhos e um traço curvo para a boca. Mas acima da cabeça, Sarinha havia desenhado um círculo amarelo irregular. Essa é a auréola dele, ela explicou, séria. Porque ele é anjo agora. A mamãe disse que ele virou anjo e que cuida da gente lá de cima. Emanuel olhou para Simone.
Ela tinha virado o rosto, limpando os olhos rapidamente, fingindo que verificava alguma coisa na pia. Você sente falta dele? Emanuel perguntou baixinho. Sarinha pensou, balançando a cabeça de um lado para o outro. Não dá para sentir falta de quem você nunca viu. Ela respondeu com aquela sabedoria acidental das crianças. Mas eu acho que ia gostar dele. A mamãe disse que ele era legal. Era, Simone respondeu, a voz embargada. Ele era muito legal. Emanuel conhecia aquela dor. A dor de falar no passado sobre quem você amava. A dor de transformar uma pessoa em memória, em tempo verbal errado. Seu pai também virou anjo? Sarinha perguntou, olhando para ele com aqueles olhos enormes e inocentes. Meu pai não, minha esposa. Você tinha esposa? A menina arregalou os olhos. Ela era bonita? Muito. E ela virou anjo também? Virou. Sarinha ficou em silêncio por um momento, processando. Então, ela fechou o caderno de desenhos e escalou o colo de Emanuel como se fosse a coisa mais natural do mundo. Ele ficou tenso por um segundo. Mas então, a menina se aconchegou contra seu peito, pequenininha, quentinha, viva. É triste, né? Ela murmurou. Quando as pessoas viram anjos. É muito triste. Ele concordou, a voz falhando. Mas sabe o que a mamãe disse? Sarinha olhou para cima, para o rosto dele. Ela disse que os anjos deixam amor aqui embaixo. E que enquanto a gente lembrar deles com amor, eles nunca vão embora de verdade. Emanuel sentiu a garganta fechar. Sentiu os olhos arderem. Sentiu todo o muro que ele havia construído ao redor do próprio coração rachar de uma vez. Sua mãe é muito sábia, ele conseguiu dizer. É, Sarinha concordou animada. Ela sabe tudo. Ela sabe cozinhar e limpar e cantar e fazer carinho quando eu tô triste. Ela é a melhor mãe do mundo inteirinho. Simone estava de costas para eles, as mãos apoiadas na pia, os ombros tremendo levemente. Ela não queria que vissem suas lágrimas. Não queria que soubessem como era difícil. Como ela acordava de madrugada, trabalhava em 3 casas diferentes, pegava 4 ônibus por dia, comia dia sim, dia não, para que Sarinha pudesse comer todos os dias. Não queria que soubessem que à noite, quando a filha dormia, ela chorava no banheiro se perguntando se estava conseguindo ser o suficiente. Se conseguia ser mãe e pai ao mesmo tempo. Se daria conta. Simone, Emanuel a chamou suave. Ela limpou o rosto antes de se virar. Sim, senhor. Obrigado. Pelo jantar. E pela companhia. Não precisa agradecer. Eu é que peço desculpa por ter invadido seu espaço. Você não invadiu. Ele olhou para ela. Para a mulher magra com olheiras fundas e mãos calejadas, segurando o universo nos ombros finos. Você trouxe vida para uma casa que estava morta. Simone não soube o que dizer. Então apenas assentiu, a garganta apertada demais para palavras. Sarinha bocejou de novo, mais forte dessa vez, quase desmontando de sono no colo de Emanuel. Acho que alguém precisa dormir, ele disse sorrindo de leve. Vem, amor. Simone estendeu os braços. Vamos para casa. Não quero. Sarinha resmungou-se, encolhendo mais contra Emanuel. Aqui é quentinho. Sarinha, deixa ela descansar mais um pouco. Emanuel disse. Enquanto você termina de lavar a louça. Senhor Corrado, eu posso fazer isso sozinha. Eu sei que pode, mas eu quero ajudar. E assim, pela segunda vez naquela noite, Emanuel Corrado fez algo que nunca havia feito na vida. Lavou louça. Simone lavava, ele enxugava. Trabalhavam em silêncio, apenas com o som da água corrente e a respiração suave de Sarinha dormindo no sofá próximo, onde Emanuel a havia deitado com todo o cuidado do mundo. Posso fazer uma pergunta? Simone disse, baixinho. Claro. Por que o senhor está fazendo isso? Emanuel parou de enxugar o prato pensando na resposta. Porque quando sua filha me chamou de paizinho, ele parou buscando as palavras. Foi a primeira vez em 3 anos que alguém olhou para mim e viu uma pessoa. Não um chefe, não um homem rico, não um viúvo digno de pena. Só uma pessoa. Simone olhou para ele, realmente olhou e viu. Viu a dor que ele carregava. Viu a solidão que corroía por dentro.
Viu um homem que tinha tudo e não tinha nada. Eu sei como é, ela disse baixinho. Quando o Rodrigo morreu, meu marido, eu virei só a viúva. A coitadinha. A mãe solteira que dava pena. Ninguém me via. Só viam a tragédia. E o que você fez? Levantei. Ela enxagou o último prato. Porque tinha a Sarinha. Porque alguém dependia de mim. Porque não tinha opção. Você é forte. Simone riu, sem humor. Não sou, não. Tem dia que eu choro até dormir. Tem dia que eu não sei se vou dar conta. Tem dia que... A voz dela falhou. Emanuel largou o pano de prato e tocou o ombro dela. Suave, respeitoso. Mas você levanta no dia seguinte. Ela assentiu, limpando os olhos com as costas da mão. Levanto. Então você é forte. Força não é não cair. É levantar mesmo quando tudo diz para ficar no chão. Simone o olhou, surpresa com a sabedoria naquelas palavras. Ele não era só um homem rico. Havia profundidade ali. Havia dor compartilhada. O Senhor também é forte, ela disse. Ainda está aqui. Ainda está tentando. Não sei se estou tentando. Acho que só estou existindo. Às vezes é só isso que a gente consegue. Existir. E está tudo bem. Eles ficaram ali, lado a lado na cozinha cara e vazia, dois desconhecidos unidos pela dor de terem amado e perdido. Quanto a senhora Marta paga para você? Emanuel perguntou de repente. Simone ficou tensa. R$ 200 por dia. 2 vezes por semana. R$ 800 por mês. Emanuel gastava mais que isso num jantar de negócios. E é o suficiente? Ela riu daquele jeito amargo de quem conhece a piada cruel da vida. Nada é suficiente, Sr. Corrado. Mas é o que tem. Você tem outros empregos? Tenho. 3 casas, segunda, terça, quinta e sexta. Quartas eu fico com a Sarinha quando consigo. Sábado trabalho meio período num salão, ajudando na limpeza. E sua mãe? Você disse que ela está internada. O rosto de Simone se fechou. A dor óbvia demais para esconder. Pneumonia. Ela tem problemas respiratórios. Está no hospital público, esperando vaga na UTI. Ela engoliu seco. Não sei quanto tempo vai demorar. E quem está cuidando dela? Ninguém. Eu vou quando posso, entre um trabalho e outro. Mas ela não terminou a frase. Não precisava. Emanuel entendia. Ela estava se dividindo em 1000 pedaços, tentando dar conta de tudo, falhando em tudo, morrendo por dentro um pouco a cada dia. Igual ele. Só que por razões diferentes. Ele tinha dinheiro e solidão. Ela tinha amor e miséria. Amanhã de manhã, Emanuel disse decidido. Você vai levar sua mãe para o hospital sírio. Simone piscou, confusa. O quê? Eu tenho convênio corporativo. Vou ligar agora e incluir você como funcionária. Amanhã de manhã, você transfere sua mãe. Senhor Corrado, eu não posso... Pode. E vai? Isso custa uma fortuna. Para mim, não. Ele a olhou nos olhos. Deixa eu fazer isso, Simone, por favor. Havia algo no jeito que ele pediu. Não era arrogância de rico querendo se sentir bom. Era quase desespero. Como se ele precisasse fazer aquilo. Como se ajudá-la de alguma forma ajudasse a ele também. Por quê? Ela sussurrou. Por que está fazendo isso? Emanuel olhou para Sarinha, dormindo no sofá. A boquinha entreaberta, o cabelo bagunçado. Porque sua filha me fez lembrar que eu ainda estou vivo. E faz muito tempo que eu não me lembrava disso. Simone começou a chorar. Não conseguiu segurar. Chorou ali mesmo, na cozinha, as mãos tremendo, o corpo inteiro tremendo. Todo o peso de meses sendo forte demais desabando de uma vez. E Emanuel fez algo que surpreendeu ambos. Abraçou ela. Não foi nada impróprio. Não foi nada além de um ser humano amparando o outro. Ela chorou no ombro dele e ele deixou, segurando aquela mulher que carregava o mundo sozinha, entendendo, pela primeira vez, que ele não era o único náufrago tentando sobreviver. Vai ficar tudo bem, ele murmurou. Eu prometo. Vamos dar um jeito. E naquele momento, naquela cozinha absurdamente cara, aconteceu algo raro. 2 corações partidos encontraram consolo um no outro. Não era romance. Ainda não. Era algo mais fundamental. Era reconhecimento.
Eram quase 11 da noite quando Simone finalmente pegou Sarinha no colo para ir embora. A menina estava profundamente adormecida, o corpinho mole de sono. Obrigada, Simone disse pela 10ª vez. Por tudo. Pela comida, pela conversa, por... Não precisa agradecer. Preciso. O senhor não tinha obrigação de... Simone. Emanuel a interrompeu. Suave. Eu é que agradeço. Vocês me deram a melhor noite que eu tive em 3 anos. Ela sorriu, tímida, ainda segurando a filha. A Sarinha gostou muito de você. E eu gostei muito dela. Ele olhou para a da menina dormindo. Posso perguntar uma coisa? Claro. Na quinta-feira, você vai trazer ela de novo? Simone hesitou. Não sei se é apropriado. Eu gostaria que trouxesse. Ele corou levemente, como se estivesse pedindo algo absurdo. Se você se sentir confortável, claro. Não quero que pense que é obrigação ou... Senhor Corrado. Emanuel. Emanuel. O nome dele soou estranho nos lábios dela. Íntimo demais. O senhor tem certeza? A Sarinha é muito agitada. Ela faz bagunça. Eu quero bagunça. As palavras saíram com uma urgência que surpreendeu até ele. Essa casa precisa de bagunça. Precisa de vida. Precisa de... Ele não terminou. Mas ambos sabiam o que ele ia dizer. Precisa de amor. Está bem. Simone concordou, suave. Quinta-feira eu trago ela. E sua mãe. Amanhã de manhã eu ligo para você com as informações do hospital. Senhor, Emanuel, eu não sei como agradecer. Não precisa. Ele abriu a porta para ela. Só, volte quinta-feira. É agradecimento suficiente. Simone assentiu, os olhos marejados novamente. Quando ela estava saindo, Emanuel a chamou. Simone? Sim? Você é uma mãe incrível. Sarinha tem muita sorte. Ela engoliu o choro que ameaçava voltar e apenas sorriu. Boa noite, Emanuel. Boa noite. Ele ficou na porta, observando enquanto ela entrava no elevador social. A filha dormindo em seus braços. A bolsa velha pendurada no ombro. A porta se fechou. E ele ficou ali, parado, sentindo a casa voltar ao seu silêncio pesado. Mas era diferente agora. O silêncio tinha forma, tinha expectativa, tinha quinta-feira. Emanuel voltou para a sala. Olhou para os pratos lavados e guardados, para o caderno de desenhos que Sarinha havia esquecido no sofá, para a cozinha que, pela primeira vez, havia servido para algo além de decoração. E sorriu. Um sorriso pequeno, hesitante, mas real. Ele pegou o caderno de desenhos e o levou para o quarto. Colocou na mesinha de cabeceira, ao lado da foto de Helena. Eu conheci uma menina hoje. Ele disse para a fotografia, como fazia todas as noites, conversando com a esposa morta. Ela me chamou de paizinho. E por um segundo eu me senti vivo de novo. A foto não respondeu, claro. Mas ele poderia jurar que Helena sorria um pouco mais naquela noite. Na quinta-feira, Emanuel dispensou todos os compromissos da tarde. Senhor Corrado, o senhor tem a reunião com os investidores japoneses. Sua secretária lembrou, confusa. Remarque. Mas eles vieram do Japão especificamente para... Eu disse para remarcar, Adriana. Ele não foi rude, mas foi firme. E cancele tudo depois das 5. Posso saber o motivo? Emanuel hesitou. Então sorriu. De leve. Tenho um compromisso importante. Adriana piscou, surpresa. Em 10 anos como secretária dele, nunca o vira cancelar reuniões por motivos pessoais. Nunca o vira sorrir daquele jeito, como se guardasse um segredo feliz. Claro, senhor. Vou providenciar. Quando ele chegou em casa às 5:30, Simone já estava lá, limpando os banheiros. Sarinha estava na sala, sentada no tapete persa, colorindo no caderno de desenhos que havia esquecido. Quando o viu, ela gritou, Mano! E correu, jogando-se contra as pernas dele com a mesma alegria avassaladora de terça-feira. Emanuel riu, um som que sua própria voz estranhava, e se abaixou para ficar na altura dela. Oi, pequena. Você estava com saudade de mim? Ela perguntou, séria. Estava. Eu também. Ela o abraçou. Eu contei para a vovó que eu tenho um amigo novo chamado Manu e ela ficou feliz. Sua vovó está melhor? Tá.
Sarinha bateu palminhas. Ela tá num hospital bonito agora, com cama macia e tudo. A mamãe disse que foi você que ajudou. Simone apareceu na porta do corredor, de luvas de borracha e avental. Quando viu Emanuel, ela corou. Boa tarde, Sr. Corrado. Emanuel. Ele corrigiu, suave. Emanuel. O nome ainda soava estranho, mas ela estava tentando. Muito obrigada pelo que fez. Minha mãe está... Ela está respondendo bem ao tratamento. Os médicos disseram que em uma semana ela tem alta. Fico feliz. Eu nunca vou conseguir agradecer o suficiente. Simone. Ele se levantou, Sarinha ainda agarrada à sua mão. Quantas vezes eu vou ter que pedir para você parar de agradecer? Ela sorriu, ainda tímida. Desculpa. É que ninguém nunca fez nada assim por mim. Não sei como reagir. Reage aceitando. Ele olhou para Sarinha. E me deixando passar mais tempo com essa diabinha aqui. Eu não sou diabinha. Sarinha protestou rindo. Sou anjinha. Sei. Emanuel fingiu desconfiança. Anjinha que faz o quê? Tudo de bom. Ela pulou. Eu sou boazinha. Pergunta pra mamãe. É verdade. Simone confirmou, os olhos brilhando. Ela é a melhor menina do mundo. Então preciso comemorar. Emanuel pegou o celular. O que vocês acham de pizza para o jantar? Os olhos de Sarinha ficaram enormes. Pizza? Pode ser? Pode! Eu amo pizza! Simone ia protestar, dizer que não precisava. Mas Emanuel lhe lançou um olhar que dizia: não comece. Ela fechou a boca e sorriu. E assim começou uma rotina. Terças e quintas-feiras, Simone chegava com Sarinha. A menina trazia seus brinquedos surrados, seus cadernos de desenho, sua alegria impossível de conter. E Emanuel Corrado, o bilionário que comandava um império, chegava em casa mais cedo do que jamais fizera em toda a sua carreira. Por 3 semanas, aquilo continuou. Jantares na varanda. Sarinha ensinando Emanuel a desenhar. Não, Manu, o sol tem que sorrir. Sol triste não existe. Simone cozinhando pratos simples que tinham gosto de lar. Conversas sobre tudo e nada. Na 3ª semana, algo mudou. Era quinta-feira. Emanuel estava na sala quando ouviu um choro. Não era Sarinha, era Simone. Ele largou os documentos que fingia ler e caminhou até a cozinha. Encontrou-a sentada no chão, encostada nos armários, a cabeça entre os joelhos, chorando como se o mundo estivesse acabando. Simone? Ele se ajoelhou ao lado dela. O que aconteceu? Ela levantou o rosto, os olhos vermelhos, o rosto manchado de lágrimas. Me demitiram, ela disse, a voz quebrada. Das 3 casas. Disseram que estão cortando gastos, que não precisam mais de diarista. O coração de Emanuel afundou. E sua mãe? O tratamento? Eu não sei como vou pagar o aluguel. Não sei como vou comprar comida. Ela cobriu o rosto com as mãos. Eu não sei o que fazer. Eu tentei tanto. Eu trabalhei tanto. E agora? A frase morreu num soluço. Emanuel olhou para aquela mulher destruída no chão de sua cozinha. Olhou para a porta da sala, onde Sarinha brincava inocente, sem saber que a vida estava desmoronando. E tomou uma decisão. Vem trabalhar para mim. Simone piscou, confusa. O quê? Tempo integral. Como governanta, cozinheira, o que você quiser chamar. Ele falava rápido, calculando na cabeça. 5.000 reais por mês. Carteira assinada. Todos os benefícios. Vale refeição. Vale transporte. Plano de saúde que já inclui sua mãe e a Sarinha. Emanuel, isso é muito... Não é. Estou pagando menos do que você vale. Ele se sentou no chão ao lado dela, não ligando para o terno de 20.000 reais. Você transformou essa casa. Pela primeira vez em anos, eu quero chegar em casa. Pela primeira vez em anos, eu me sinto vivo. Mas, sem mas, ele a olhou nos olhos. Você precisa do emprego. Eu preciso de você aqui. É justo para os dois. As pessoas vão falar, ela sussurrou. Vão dizer que o quê? Que eu contratei uma funcionária? Ele riu sem humor. Deixa falarem. Eu não ligo. Simone olhou para ele, para aquele homem que 3 semanas atrás era apenas um patrão distante.
E agora era... o quê? Amigo? Algo mais? Ela não sabia, mas sabia que ele estava oferecendo uma tábua de salvação. Está bem. Ela concordou, a voz fraca. Aceito. Emanuel sorriu, e então fez algo impulsivo. Abraçou ela. Ali mesmo, no chão da cozinha, ele puxou Simone para um abraço. Ela ficou tensa por um segundo, mas então se derreteu, chorando no ombro dele novamente, deixando que 3 semanas de tensão aliviada saíssem em lágrimas. Vai ficar tudo bem, ele murmurou. Eu prometo. E naquele abraço, algo mudou. Algo que nenhum dos dois estava pronto para nomear. Mas estava lá. 2 semanas depois, Simone e Sarinha se mudaram. Não para a cobertura. Isso seria inapropriado demais. Mas Emanuel tinha um apartamento de 2 quartos no mesmo prédio, 3 andares abaixo, que usava para hospedar clientes estrangeiros. Estava vazio. Fica aqui, ele ofereceu. Sem aluguel. Faz parte do pacote de benefícios. Simone olhou para o apartamento. Não era luxo como a cobertura, mas era infinitamente melhor que o cortiço onde moravam. Tinha aquecimento, tinha água quente, tinha segurança. Emanuel, isso é demais. É prático. Ele estava ficando bom em encontrar justificativas lógicas para o que o coração pedia. Assim você não perde tempo em transporte. Pode subir e descer quando precisar. E Sarinha fica perto. A verdade não dita. Ele queria aquela menina perto. Queria ouvir os passinhos dela no corredor. Queria os desenhos grudados na geladeira. Queria a vida que elas traziam. Tá bom. Simone concordou, porque não tinha forças para lutar contra tanta generosidade. A mudança foi rápida. Elas não tinham muita coisa. Algumas roupas, os brinquedos de Sarinha, os livros de receitas da avó de Simone, fotografias do falecido Rodrigo. A mãe de Simone, Dona Conceição, recebeu alta na semana seguinte. Emanuel insistiu que ela também ficasse no apartamento. São 2 quartos, ele argumentou. Um para você e Sarinha, outro para sua mãe. E onde ela vai dormir quando vier nos visitar? Dona Conceição perguntou, desconfiada daquele homem rico fazendo tanto por sua filha. Ela mora aqui agora, mãe. Simone explicou. É perto do trabalho dela. Trabalho. Conceição repetiu, o olhar fixo em Emanuel. Que tipo de trabalho exatamente? Havia acusação velada na pergunta. Emanuel entendeu perfeitamente. Governanta, cozinheira, administradora da casa. Ele respondeu direto. Carteira assinada, todos os direitos trabalhistas, salário fixo de R$ 5.000. 5.000? Os olhos de Conceição se arregalaram. Para limpar casa, né? Para transformar uma casa em lar. Ele corrigiu. Sua filha vale isso e muito mais. Conceição estudou aquele homem. Alto, bonito, rico, viúvo. Olhou para a filha, também viúva, também sozinha. Você gosta dele, ela disse para Simone mais tarde, quando estavam sozinhas. Mãe! Não adianta negar. Eu vejo como você olha. Simone ficou vermelha. Ele é meu patrão. E você é apaixonada. Conceição suspirou. Só espero que ele seja honesto. Que não esteja brincando com você. Ele não está. Simone tinha certeza disso. Ele é solitário. Triste. A gente se entende. Entender é diferente de amar. Eu sei. Simone olhou pela janela para a cidade lá embaixo. Mas talvez seja o começo. Os meses passaram. Sarinha completou 5 anos. Emanuel organizou uma festa na cobertura. Chamou palhaço, comprou bolo de 3 andares, encheu a sala de balões e brinquedos. Emanuel, isso é loucura. Simone protestou quando viu. É aniversário dela. Merece ser especial. Mas nós sempre fizemos festas simples. Então esse ano vai ser diferente. Ele se ajoelhou na frente de Sarinha, que olhava tudo de boca aberta. Gostou, pequena? É o melhor dia da minha vida! Ela gritou, pulando no pescoço dele. Emanuel riu, pegando-a no colo e rodopiando. A menina gritava de alegria. E naquele momento, Simone viu. Viu o amor. Não o amor de patrão por funcionária. Não o amor de homem rico ajudando pobres. Mas o amor real. De pai por filha. Ele amava Sarinha. E Sarinha amava ele.
Aquela menina que nunca conhecera o pai havia encontrado um. E aquele homem que nunca tivera filhos havia encontrado uma. A festa foi pequena. Apenas eles 4, Sarinha, Simone, Conceição e Emanuel. Mas foi perfeita. Quando cortaram o bolo, Sarinha fez um pedido. "O que você pediu?" Emanuel perguntou. "Não posso contar, senão não se realiza." "Ah, vamos, só um pouquinho." "Tá bom." Ela se aproximou e sussurrou no ouvido dele. "Eu pedi pro Manu ser meu papai de verdade." O mundo parou. Emanuel ficou congelado, o garfo no ar, o coração disparado. Sarinha se afastou sorrindo, inocente, e correu para brincar com os balões. Conceição e Simone haviam ouvido. O silêncio foi absoluto. Até que Conceição, a senhora de 60 anos que vira o mundo de todos os ângulos, falou: "Boca de criança não mente." E saiu da sala deixando Emanuel e Simone sozinhos. Eles se olharam. "Emanuel, eu sinto muito. Ela não devia ter dito isso." Simone começou desesperada. "Por que não?" "Por quê? Porque você não precisa carregar esse fardo. Ela não é sua responsabilidade. E se eu quiser que seja?" Simone parou de falar. Emanuel se levantou, caminhou até ela, parou tão perto que ela podia sentir o calor dele. "E se eu quiser?" Ele repetiu mais baixo. "E se eu passar os últimos 6 meses me sentindo mais pai dela do que muitos pais biológicos? E se toda vez que ela me chama de Manu, eu sentir meu coração explodir? E se..." Ele parou, procurando as palavras. "E se eu estiver apaixonado pela mãe dela também?" O silêncio foi ensurdecedor. Simone o encarou, os olhos arregalados, sem acreditar no que ouvia. "Emanuel, eu sei que é loucura. Eu sei que somos de mundos diferentes. Eu sei que tem 6 meses que nos conhecemos." As palavras saíam atropeladas. "Mas eu não consigo imaginar minha vida sem vocês duas. Não consigo imaginar acordar e não ouvir a risada da Sarinha. Não consigo imaginar jantar sozinho de novo. Não consigo..." "Para!" Simone sussurrou. Ele parou. "Eu também." Ela disse, os olhos marejados. "Eu também estou apaixonada por você." A confissão pairou no ar por um segundo eterno. Então Emanuel fez o que queria fazer havia meses. Beijou ela. Foi suave, hesitante, como se ambos estivessem com medo de quebrar o momento. Os lábios dele encontraram os dela. E foi como se o mundo fizesse sentido pela primeira vez em anos. Quando se separaram, ambos estavam chorando. "Eu tenho medo." Simone admitiu. "Medo de que você acorde um dia e perceba que pode ter qualquer mulher do mundo e que escolheu a diarista. Você não é a diarista." Ele segurou o rosto dela entre as mãos. "Você é a mulher que me fez voltar a viver. Você é a mulher que trouxe luz para a minha escuridão. Você é..." "A mamãe tá chorando!" Sarinha apareceu correndo. "Manu, por que você fez a mamãe chorar?" Emanuel se ajoelhou, pegando a menina no colo. "São lágrimas felizes, pequena." "Feliz por quê?" Ele olhou para Simone. Ela assentiu, sorrindo através das lágrimas. "Por quê?" Emanuel disse, voltando os olhos para Sarinha. "Eu vou pedir uma coisa muito importante para a sua mãe. Mas antes, preciso perguntar para você." "Para mim?" Os olhinhos dela brilharam. "É." Ele respirou fundo. "Sarinha, você gostaria que eu fosse seu pai de verdade?" A menina ficou tão quieta que ele teve medo de ter errado, de ter ido longe demais. Então ela sussurrou. "De verdade, verdade? Não de brincadeira. De verdade, verdade. Para sempre? Para sempre. E eu posso te chamar de papai em vez de Manu." A voz dele falhou. "Pode." Sarinha explodiu em lágrimas. Lágrimas de alegria, de alívio, de um sonho se realizando. Eu quero muito." Ela o abraçou com força, chorando no ombro dele, repetindo: "Papai, papai, papai", como um mantra. Emanuel a segurou, fechando os olhos, deixando as próprias lágrimas caírem. Quando abriu os olhos, viu Conceição parada na porta, também chorando. Viu Simone com as mãos no rosto, soluçando, e entendeu. Entendeu que família não era sangue. Família era escolha, era amor, era estar ali,
mesmo quando o mundo inteiro dizia que não fazia sentido. Então, ele disse, ainda segurando Sarinha, mas olhando para Simone: tem uma outra pergunta que eu preciso fazer. Simone esperou, o coração na garganta. Simone. Emanuel desceu no chão, com Sarinha ainda no colo, ajoelhando-se de forma desconexa e linda. Eu não tenho anel. Não planejei esse momento. Mas eu preciso perguntar agora, porque se eu esperar mais um dia, eu vou enlouquecer. Ele respirou fundo. Casa comigo? O silêncio foi absoluto. Até que Sarinha gritou: diz que sim, mamãe. Diz que sim. E Simone riu através das lágrimas. Sim? Ela disse. Sim, sim, sim. Emanuel se levantou, ainda com Sarinha no colo, e beijou Simone novamente. A menina no meio, rindo, os abraçando, conectando aquelas duas almas feridas. Conceição assistia tudo com um sorriso molhado. Rodrigo. Ela sussurrou para o céu. Você escolheu bem. Ele vai cuidar delas. O casamento aconteceu 3 meses depois. Foi pequeno, íntimo. Na cobertura, decorada com flores brancas, apenas família próxima e alguns amigos. Sarinha foi a daminha, vestida como uma princesa, levando as alianças na almofadinha de cetim. Quando chegou a hora dos votos, Emanuel não leu nada preparado. Ele apenas olhou para Simone e falou do coração. Você me encontrou quando eu estava morto por dentro. Você e sua filha me ensinaram que vida não é o que a gente tem, mas quem a gente ama. Eu prometo cuidar de vocês, proteger vocês, amar vocês, pelo resto da minha vida. Simone chorou. Então chegou a vez dela. Eu achava que tinha perdido meu final feliz quando o Rodrigo morreu. Achava que era só eu e a Sarinha contra o mundo. Mas você me mostrou que a gente pode ter mais de um amor na vida. Que recomeçar não é trair quem se foi. É honrar a vida que continua. Eu te amo, Emanuel Corrado. E prometo fazer você feliz todos os dias. Quando o juiz disse, pode beijar a noiva, Sarinha gritou: agora a gente é família de verdade. E sim, agora eram. 6 meses depois do casamento, Simone descobriu que estava grávida. A notícia veio numa manhã de sábado. Ela fez o teste no banheiro, viu as 2 linhas e ficou paralisada. Não de medo, de felicidade. Ela correu para o quarto onde Emanuel ainda dormia. Pulou na cama, o acordando. Emanuel! Emanuel, acorda! Ele abriu os olhos, sonolento. O que foi? Tá tudo bem? Tá tudo perfeito! Ela mostrou o teste. A gente vai ter um bebê! Emanuel ficou olhando para aquelas 2 linhas sem processar. Então a realidade caiu. Um bebê? Ele sussurrou. Nosso? Nosso! Ele puxou ela para um abraço tão apertado que ela riu. Eu vou ser pai. Ele disse maravilhado. Pai de verdade, de sangue. Você já é pai. Simone corrigiu. Sarinha é sua filha tanto quanto esse bebê vai ser. Eu sei, mas nada. Ela segurou o rosto dele. Você é pai das 2. Do mesmo jeito. Com o mesmo amor. Ele beijou ela, longo e profundo. Quando se separaram, Sarinha estava na porta, de pijama, segurando o ursinho de pelúcia. Por que vocês estão gritando? Emanuel abriu os braços. Vem cá, princesa. Ela correu e pulou na cama entre eles. Temos uma notícia, Simone disse sorrindo. Que notícia? Você vai ser irmã mais velha. Sarinha piscou processando. Então entendeu. Tem um bebê na sua barriga? Tem. Eu vou ter um irmãozinho? Ou irmãzinha? Sarinha gritou de alegria, pulando na cama, fazendo tanta festa, que Conceição apareceu para ver o que estava acontecendo. Quando soube, ela abraçou todos, rindo e chorando ao mesmo tempo. Rodrigo tá vendo isso, ela disse, lá de cima, e tá feliz. 9 meses depois, numa noite chuvosa de março, nasceu Miguel Corrado. 7 quilos de bebê perfeito, com os olhos da mãe e o nariz do pai. Quando Emanuel o segurou pela primeira vez, chorou. Oi, filho. Ele sussurrou. Eu sou seu pai. E prometo que vou te amar tanto quanto amo sua irmã. Porque era verdade. Sarinha estava do lado da cama, nas pontas dos pés, tentando ver o irmãozinho. Ele é pequenininho. Ela sussurrou maravilhada.
Você também era assim. Simone disse, exausta mas feliz na cama de hospital. Posso segurar. Emanuel se sentou na cadeira e colocou Miguel no colo de Sarinha, ajudando a segurar. Oi, Miguel. Sarinha disse séria. Eu sou sua irmã mais velha. Vou te proteger e te ensinar tudo. Como desenhar, como brincar, como fazer o papai rir. Você vai ver, a gente vai ser os melhores irmãos do mundo. Emanuel olhou para aquela cena. Sua filha. Porque Sarinha era sua filha. Adoção legal finalizada 3 meses atrás. Segurando seu filho. Sua esposa na cama, sorrindo cansada. Conceição tirando fotos com o celular, chorando de alegria. Sua família. 5 anos atrás, ele estava morto por dentro. Hoje, estava mais vivo do que nunca. E tudo porque uma menininha de 4 anos gritou, paizinho, e se jogou em seus braços. Anos depois, numa tarde de domingo, Emanuel estava na sala com Miguel, agora com 4 anos, ensinando o filho a montar Lego. Sarinha, aos 10 anos, fazia lição de casa na mesa. Simone preparava o almoço. Conceição dormitava no sofá. Era uma cena comum, doméstica, simples, mas para Emanuel era tudo. Papai, Miguel o chamou, porque a Sarinha tem cabelo diferente do meu. Emanuel olhou para o filho, para os cabelos loiros que ele herdara dele, depois para a Sarinha e seus cachos castanhos. Porque a Sarinha teve outro pai antes de mim. Ele explicou, simples. Ah, Miguel pensou. Mas você é o pai dela agora, né? Sou. Para sempre? Para sempre. E ela é minha irmã? É? De verdade. De verdade. Miguel sorriu e voltou ao Lego satisfeito. Sarinha havia parado a lição e estava olhando para Emanuel com aqueles olhos grandes, agora mais maduros, mas ainda cheios de amor. Pai, ela disse baixinho. Sim, princesa. Obrigada. Por quê? Por me escolher. Ela tinha lágrimas nos olhos. Por me amar mesmo não sendo seu sangue. Emanuel largou o Lego e foi até ela. Se ajoelhou ao lado da cadeira, pegando as mãos dela. Sarinha, me escuta bem. Ele falava sério, mas com amor infinito. Você é meu sangue. Pode não ser biológico, mas é real. Você é minha primeira filha, meu primeiro amor de pai. E não importa quantos filhos eu tenha, você sempre vai ser especial. Sempre. Mesmo? Mesmo. Ela o abraçou chorando. Eu te amo, papai. Eu também te amo, filha. Simone assistia da cozinha, limpando as mãos no avental, o coração transbordando. Aquele homem bilionário, frio, distante que ela conhecera 5 anos atrás. Agora era isso. Um pai amoroso, um marido presente, um homem que escolhera o amor acima de tudo. Almoço tá quase pronto, ela chamou. Chegando! Emanuel gritou de volta. Mas antes de levantar, ele olhou para os 3. Para Sarinha, sua primeira filha, a que o fez voltar a viver. Para Miguel, seu filho de sangue, que nasceu do amor renascido. Para Simone, a mulher que transformou sua tumba em lar. E sorriu. Um sorriso completo, genuíno, feliz. Ele havia sido um homem morto. Agora, estava vivo. Tudo porque uma menininha gritou paizinho e acreditou que ele poderia ser. E ele foi. 20 anos depois, no casamento de Sarinha, Emanuel a levou até o altar. Antes de entregá-la ao noivo, ela sussurrou. Obrigada por ter sido meu pai quando você não precisava. E ele respondeu. Obrigada por ter sido minha filha quando eu não sabia que precisava. Eles se abraçaram,